Olá, tudo bem? Então, alunos, em História e Geografia, nós vamos começar a estudar sobre os três povos indígenas que, de alguma forma, percorreram a região onde hoje é Erval do Oeste, tá? Então, em Santa Catarina, nós temos três grupos de índio, os Caigangue, os Xoclém e os Guaranis Carijós, que eles, de alguma forma, vieram aqui na região oeste, onde está localizado Erval do Oeste. Tá? Por que eles não ficaram morando aqui? Porque lembra, na outra aula foi explicado que aqui era uma região de fronteira entre os grupos. Então eles vinham aqui, eles procuravam ali o alimento deles, ficavam um pouco morando, um tempinho ali, e depois eles iam embora com medo de encontrar um outro grupo que era diferente do seu e poderia causar ali alguma briga, alguma coisa para ver quem que ia mandar na região ali e quem ia ficar com o alimento. Então aqui era um lugar de passagem, tá? Eles vinham para cá, ficavam um pouco aqui na região do Rio do Peixe e depois eles iam para outras regiões. Então, dessas três tribos indígenas que vinham aqui na região oeste, onde hoje fica Erval do Oeste, a primeira que nós vamos estudar é os Xoclém. Tá? De acordo com os pesquisadores, os Xoclém, que chegavam à região que hoje é Erval do Oeste, viviam em grupos de 50 a 300 pessoas. Então não era um grupo pequenininho, era um grupo de 50 a 300 pessoas que se deslocavam a pé pelo meio das florestas, seguindo os rios à procura de alimento e lugar para se abrigar. Então, da onde que eles vinham? Eles vinham para essa região, geralmente no outono e no inverno, em busca do pinhão presente nas araucárias, que são os pinheiros. Lembra que na nossa região nós temos a floresta ombrófila mista, que é a floresta das araucárias, porque tem pinheiro. Então aqui tem pinheiro. No inverno não tinha muita fruta, não tinha muito, os animais se escondiam, não dava tanto peixe no rio, então o principal fonte de alimento para os índios durante o inverno era o pinhão. Então eles vinham procurando os pinheiros, procurando o pinhão, tá? Então eles vinham procurar o pinhão. Então, olhando aqui no mapa, ó, aonde que os Xoclém geralmente moravam? Eles moravam aqui, ó, nessa região aqui, ó, Vale do Itajaí e aqui no norte de Santa Catarina. Então, o que que acontecia? No inverno, eles saíam daqui, desciam, vinham para cá, passavam aqui pela região serrana, aqui assim onde é Campos Novos e Curitibanos, até chegar na região do Rio do Peixe, que fica aqui, onde é Erval do Oeste. Então eles faziam esse caminho. Começava o outono, inverno, começava a ficar frio, eles começavam a vir para cá, porque nessa região aqui tinha bastante pinheiros. Eles sabiam que se eles viessem para cá, para essa região aqui, eles iam encontrar alimento, ok? Então, lembrando, a principal fonte de alimento dos índios Xoclém durante o inverno era o pinhão. Eles vinham para a região do Rio do Peixe, para essa região oeste aqui, à procura de alimento, à procura de pinhão no inverno. Na primavera e no verão, eles geralmente partiam para o norte de Santa Catarina e o Vale do Itajaí, onde construíam suas moradias, geralmente de paus trançados, amarrados com cipós e coberto de folhagens. Então, o que acontecia? Eles vinham para cá no inverno, quando começava a aquecer, eles saindo aqui voltavam para a região deles, que era essa aqui, né? No norte, no Vale do Itajaí. Então, eles ficavam vivendo por aqui, tá? Eles só vinham para cá, para nossa região, quando estava muito frio, procurando aí o pinhão, tá? Quando dava primavera e inverno, eles voltavam para onde eles já moravam. Aqui nós temos um exemplo de como mais ou menos era a casa que eles construíam
na época onde lá no Vale do Itajaí, no norte, que eu mostrei no mapa. Então era mais ou menos assim, ó. Tem os paus, eram amarrados com cipó e eram cobertos aqui com algum tipo de folhagem, né? Algum tipo de palha aqui, ó. Essas eram as casas mais fixas, porque na primavera e no verão eles encontravam um lugar e faziam a casa para eles passar vários meses. Quando esfriavam, eles deixavam essa casa e vinham então para a nossa região. E o que eles comiam lá naquela região onde eles moravam na primavera e no verão, na região norte de Santa Catarina e no Vale do Itajaí? O que eles comiam lá? Então, aqui está falando que nesses locais se alimentavam principalmente do palmito, frutas, mel, peixes, carne de caça, que era dos animais que eles caçavam, que eles construíam armadilhas para caçar esses animais, ou às vezes com arco e flecha, e também larva de insetos. Então aqui eu vou mostrar para vocês o que é o palmito, da onde que é tirado o palmito. Então o palmito é tirado dessas árvores aqui, ó, que parece umas palmeiras, por isso o nome palmito, ó. É de uma palmeirinha, ó, pequena, que tem bastante lá na região lá de Blumenau, de Itajaí, de Brusque, lá daquele lado do vale, ó. Então os índios cortavam a palmeira, daí você vai ver que o homem vai descascar a palmeira, que o caule dela, o miolo aí do tronco, é o palmito, né? A gente compra no mercado o palmito é bem gostoso, tá? Ele é branco, é um pedaço de caule branco, né? Ó, então os índios faziam isso. Claro que eles não tinham o facão ali que nem do homem, mas era mais ou menos isso, ó. Eles cortavam, né, derrubavam a palmeira, e daí eles descascavam o tronco da palmeira, né? E comiam a parte de dentro, que é molinha e branco e bem gostosa, que é o palmito, tá? Vamos ver se tem o palmito aqui mais para frente que já. Olha aí, ó. Ele é bem branquinho, ó. Tá? E ele é bem. Olha aí, ó. Aí tá o pedaço do palmito, ó. Aí é só comer, já dava de comer assim. Eles comiam assim, eles descascavam, ficava esse negocinho branquinho e eles comiam, tá? No mercado a gente já compra eles no potinho, com os pedaços menores, pequenininhos, né? Tá bom? Só para saber o que era o palmito. E eles também, como eu falei, comiam larva de inseto. Então, como que era mais ou menos? Eles não comiam as larvas que estavam nos animais lá, apodrecendo e tal, lógico que não. Eles comiam o que dava no tronco das árvores. Porque esses que dá no tronco das árvores, eles não se alimentam de carniça, eles se alimentam da árvore, né? Então eles são limpinhos, eles não são nojentão. Claro que se olhar eles assim, né? Então aqui nós temos um indígena derrubando a árvore da onde ele vai tirar as larvas dos insetos, tá? Então, lembrando que esses insetos aí que ele vai comer, que ele come, que eu não vou mostrar ele comendo, são insetos que vêm de árvore ou de dentro de fruta, dentro de coquinho, ó, tá? Olha aí, ele tá cavocando a árvore, né? Para encontrar dentro dela ali as larvas dos insetos ali, que também servia de alimentação para os índios Xoclen. Então, eles comiam bastante palmito, essas larvas de inseto, fruta que eles encontravam, olha ali, ali tirando, fruta que eles encontravam, peixe que eles pescavam e carne de animais que eles caçavam. Era mais ou menos. Além disso, o mel também era muito importante na sua alimentação. Olha aí, ó. Era esses bichinhos aí que eles comiam, tá? Olha eles aí, ó. Beleza? Agora que a gente já viu a sua alimentação, nós vamos ver quais eram os objetos que os índios Xoclens tinham para usar no dia a dia deles. Então, ó, os Xoclen fabricavam cestos usando fibras de vegetais, potes, copos, jarros, tigelas
com cerâmica, que é argila cozida, né? Então eles faziam de barro, faziam de argila os potinhos, os pratos, os copos deles e depois cozinhavam, que daí ele durava mais tempo e não quebrava tão fácil. Usavam arco e flecha para caçar, faziam redes para pescar e armadilhas, faziam longas lanças de madeira para proteção também. Usavam peles de pequenos animais que eles caçavam para se cobrir, faziam enfeites como brinco, colares com sementes, com ossos, com dentes, com pedaços de coco e cordões com fibras vegetais. Esses cordões serviam também, eles faziam vários cordões que eles colocavam na cintura para se cobrir. Usavam colares de penas de pássaro, mas esses colares geralmente eram usados só em ocasiões especiais, em festas. No dia a dia, eles não usavam esses cocares na cabeça, porque acabava atrapalhando também. Então, aqui ó, nós temos o exemplo de um pote de cerâmica feito pelos índios Choclen, tá? Que foi encontrado numa escavação pelos arqueólogos, que são as pessoas que pesquisam como vivia os povos antigamente, no passado. Aqui nós temos exemplo de cesto que eles faziam cesto geralmente com alguma fibra de vegetal, taquara, né? Geralmente taquara, ou então a folha de palmeira lá dos palmitos, e eles também faziam com cipó, tá? Era usado para carregar ferramentas que eles faziam com pontas de flecha, para carregar sementes de um lugar para outro, tecidos, colares, aquilo que eles faziam no dia a dia deles, quando eles precisavam se mudar de um lugar para o outro. Comida, peixe, deixavam aí dentro também. Aqui nós temos uma foto, essa foto foi tirada em 1909 aqui em Santa Catarina, na região do Vale do Itajaí, né? E aqui nós temos dois índios Choclen, tá? Então aqui, ó, esse aqui está segurando na mão as flechas e o arco que é usado na caça de animais, tá? E esse aqui tá um pedaço de taquara aqui, que é usado para macetar alimentos ou para bater, para esmagar alguma coisa, uma semente, alguma coisa nesse sentido. Alguns deles eram furados e também serviam para instrumento musical, tá? Para soprar dentro deles, fazer alguma coisa nesse sentido, beleza? Então aqui ó, nós também temos o exemplo de um índio Choclen. Ó, ele está aqui com um pedaço aqui de pele de algum animal que foi caçado aqui para se cobrir. Aqui na cintura, aqui, ó, ele fez tipo uma cuequinha aqui usando as fibras vegetais, né? Então eles enrolavam vários cipós ali, né, para fazer a roupa. E aqui nós temos aqui, ó, com uma lança grande aqui, ó, que ela era usada além de servir como se fosse um machado para cortar alguma coisa, ela era usada quando eles brigavam com outra tribo de índio, com outro grupo que não era o deles, como se fosse um tapcapique. Isso aqui é tipo uma lança de guerra, uma arma de guerra, tá? Os índios Choclen, eles também organizavam festas e rituais religiosos, como casamentos, enterros, a passagem das crianças para a vida em comunidade, preparação para batalhas e etc. Então, durante o ano, eles tinham vários tipos de comemoração, vários tipos de festa, tá? Eles tocavam alguns instrumentos musicais, como aquele que eu falei que parece uma flauta grande, ou faziam um batuque em tronco, alguma coisa nesse sentido. Tinham as músicas que eles cantavam, tinham as danças que eles faziam, eles se enfeitavam, eles se pintavam, né? Eles colocavam os brincos, os colares, colocavam lá o cocar na cabeça com as penas dos pássaros, né? Nessas ocasiões especiais.
Aqui está falando que antes da chegada dos homens brancos na região, o Xoclen se dividiu em 5 grupos familiares. Então, dentro da aldeia, tinha como se fosse 5 famílias diferentes, tá? Como se fosse 5 bairros dentro da aldeia maior, onde cada qual possuía pinturas corporais diferentes para se identificar. Então, vamos dizer assim, era 5 grupos. Um se pintava de quadradinho, outro se pintava de bolinha, outro se pintava com risquinho, outro se pintava com triângulo, para cada um olhar o outro e saber de que família que ele era, tá? Beleza? A união de todos esses grupos familiares formava a aldeia. E essa aldeia, então, tinha um único chefe, tá? Era esse chefe que decidia na hora que eles tinham que plantar, na hora que eles tinham quem que ia pescar, que grupo que ia caçar, quando que eles iam se mudar de um lugar para o outro, por exemplo. E como que era o casamento dos índios? Então, o casamento ocorria entre membros de grupos diferentes. Ou seja, se você fosse do grupo da bolinha, que se pintava com bolinha, você não podia casar com outra pessoa que se pintava de bolinha também. Você tinha ou bolinha, podia se casar ou com o triângulo, ou lá com o que se pintava de quadrado, ou que se pintava de risquinho, tá? Então, de uma família, de um grupinho da família, só podia se casar com outro diferente, para não correr o risco, por exemplo, de parente casar com parente. Por isso que um grupo, que geralmente era parente, acabava casando com o de outra família, né? Que se pintava diferente. E o que era interessante? O homem, depois que ele casava, ele ia morar com a família da esposa. Então ele saía da casa do pai e da mãe dele, lá onde ele morava, lá, e ia morar na casa junto com a esposa. Tá? Ao nascer o menino, era o pai e os seus parentes que escolhiam o nome. Então, nasceu o menino, quem escolhia o nome do menino era o pai. O pai se reunia lá com o vô, com o tio, com os primos dele, e eles então decidiam que nome iam colocar no menino. Eles escolhiam o nome de um antepassado que foi importante, por exemplo, ele tinha um vô que era muito bom pescador. Ele quer que o filho dele seja um bom pescador também. Então ele vai colocar o nome daquele antepassado que era importante, que sabia caçar bem, ou que escalava muito bem para pegar pinhão, ou era um bom caçador, ou era muito forte, carregava bastante coisa. Então era sempre alguém que era importante na família. Depois disso, o segundo nome da criança era o nome do pai. E em seguida era o nome da família. Tá? Então vamos dizer assim que ele era da família da bolinha. Então ele ia colocar o nome de alguém que fosse famoso dentro da família dele. Por exemplo, vamos dizer assim, como se fosse o professor. Então ele ia falar assim, lá na minha família tinha um Jorge que muito tempo atrás ele pescava pra caramba. Então vou colocar o nome do filho de Jorge. Daí vai ter o nome do pai. O nome do meu pai era João. Então meu nome ia ser Jorge, João, Bolinha, porque eu era do grupo da Bolinha. Então era mais ou menos assim que eles escolhiam. O nome de alguém que era famoso, o nome do pai, para saber de quem que era filho, e o nome da família que ele pertencia, se era bolinha, se era triângulo, se era risquinho, tá? Logicamente que bolinha, triângulo e risquinho não eram o nome das tribos, né? Isso aqui é só para mim dar um exemplo. E quando nascia uma menina? Quando nascia a menina, quem dava o nome da menina era a mãe com os parentes da mãe, né? Com o pai da mãe, com a mãe da mãe, com a tia da mãe. Eles que escolhiam o nome. Então, eles também escolhiam o nome de um antepassado que foi importante na família da mãe. Depois, colocavam o nome do pai. E, por último, o nome da família da mãe. Ok? E quando acontecia de morrer o marido ou a esposa, o que acontecia? Tá? Então, está falando assim, quando o marido ou a esposa morria, o parceiro, ou quem ficou viúvo ou viúva, deveria se recolher dentro da casa por um tempo. Não podia sair para nada, que é o tempo de ficar em luto, de chorar lá sozinho.
também devia obedecer a várias restrições alimentares. Quer dizer o quê? Que não podia comer tudo que nem a tribo. Ele ia comer só algumas coisas que eram para purificar o corpo dele. Tá? Então ele ficava trancado dentro da oca lá, dentro da casa dele, comendo só um tipo de coisa e cantando e rezando lá até passar uma determinada quantidade de dias para depois ele poder voltar, né, a conviver com o resto da aldeia. Além disso, quando ele voltava, ele rapava todo o cabelo, ou a mulher, ou o homem ou a mulher rapava todo o cabelo, cortava as unhas e se pintava tudo numa pintura especial, né? E daí fazia uns cantos, umas danças, para depois ele poder voltar a viver em comunidade. E como é que acontecia os enterros para o Choclen? Então acontecia assim. Os mortos adultos, eles eram cremados. O que é cremados? Eles eram queimados até virar cinza. Então eles faziam fogueira e colocavam lá o corpo da pessoa para cremar. As crianças pequenas, né, as crianças até mais ou menos 3, 5 anos, elas eram enterradas, pois os Choclen acreditavam que as crianças que eram enterradas, a alma delas ia voltar no próximo filho da mãe, nascendo de novo. Então eles pensavam assim: morreu a criancinha, enterramos que daqui a pouco a mãe vai ficar grávida de novo e aquele espírito da criança vai voltar. Era isso que eles acreditavam, tá? Aqui nós temos um ritual muito interessante do Choclen, que é o ritual de iniciação da criança. Então, assim, nós temos, quem é católico, a gente faz lá a crisma, a primeira comunhão. Quem é evangélico tem os cultos para as crianças, dominical e tal. O que aconteciam com eles? Quando eles estavam mais ou menos com 3 ou 5 anos, as crianças já podiam fazer algumas tarefas e começar a aprender com a mulher, quem era menina, ou com o homem, quem era o menino, a caçar, pescar, cuidar da casa, plantar, essas coisas assim. Para começar esse aprendizado, eles faziam uma grande festa na aldeia, onde eles furavam o lábio de baixo, o lábio inferior, e colocavam lá um enfeite, que é chamado de bodoque, que era o quê? Que era um pedaço de pau ou uma pedrinha colorida, tá? Para mostrar que a criança agora já estava em idade de aprender a como se virar na comunidade dos índios. Já as meninas, quando chegavam nessa idade, elas não furavam. O que elas faziam era feito abaixo do joelho uma tatuagem na perna da menina, mostrando que ela já estava em idade de começar a aprender a como cuidar da plantação, como cuidar da casa, como criar filho, essas coisas assim. Beleza? Geralmente quem fazia isso, quem fazia essa tatuagem, quem perfurava, era aquele que ia ser o padrinho, né? O índio também tinha um padrinho, que era geralmente alguém da família do pai quando era o menino e alguém da família da mãe quando era a menina, que era responsável então para ensinar depois, junto com o pai, a como viver na aldeia, tá? Então aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, ó, aqui nós temos um bodoque, ó, né? Então é furado o lábio e é colocado aqui como se fosse um piercing no lábio aqui. Então os índios aí que inventaram o piercing, a usar piercing, né? Então aqui na última parte do nosso texto nós vamos ver como que era a religião do Choclen, o que eles acreditavam. Então, ó, os Choclens acreditavam em espíritos que eles chamavam de Nangayum e fantasmas que eram os Kupleng, que eles diziam que habitavam, né, que esses espíritos eram os espíritos que habitavam nas árvores, nas montanhas, nas correntezas do rio, no vento, em todos os animais, pequenos ou grandes, todos eles tinham um espírito, tá? E também tinha os fantasmas, que era dos índios que haviam morrido e que não tinham sido cremados ou enterrados da forma certa, que daí podiam voltar a assombrar a família e os outros índios, tá? Eles falavam que encontrar esses espíritos na floresta era muito perigoso.
Se eles fossem os espíritos bonzinhos, eles podiam ajudar o índio a ter sorte na caça, na pesca, a achar frutas, a achar comida. Mas se eles fossem espíritos ruins, eles acabavam fazendo o índio adoecer, o índio ficar azarado e não conseguir mais caçar direito, a desaprender as coisas, a ficar doente, coisas assim. Tá? Segundo o Choclen, eles ainda contam hoje como é que se criou o mundo, né? Eles falam que existem vários personagens que eram heróicos. Geralmente ele tem 5 principal, que é aqueles que vão dar origem a cada um dos grupinhos dentro da família, né? Deles lá dentro da aldeia. Que eles vinham cada um de um lugar diferente. Um vinha da montanha, outro vinha de dentro do rio, outro vinha do buraco da terra, outro vinha de perto lá das palmeiras. E eles se reuniam, esses 5 aí, e esses 5 heróis foram eles que começaram a criar tudo, criar o mundo, criar as coisas, criar os animais, e cada animal tinha sua marca, e é essas marquinhas, esses desenhos no corpo dos animais, que os 5 grupos fazem no corpo deles também, né? Então vai ter um lá com a marquinha da onça, outro, que é aquilo que cada um desses heróis criou de animal, tá? Além disso, entre vários outros mitos de como foi a criação, eles têm um que é muito lembrado por eles, que é o mito do dilúvio. Tá? Eles contam que muito antigamente, né, depois que já tinha a tribo dos índios formados, do Choclen, tudo, que aqueles heróis já tinham ido embora, né, deu uma chuva muito grande que acabou levantando os rios e alagando tudo. E os índios, então, para se escapar, eles tiveram que subir os planaltos, subir as montanhas, ficar lá em cima das montanhas e a água cada vez mais subindo com a chuva. Quando chegou no topo das montanhas, os índios tiveram que subir no topo das árvores. E foi aí que eles dizem que eles começaram a aprender a se alimentar lá com aqueles vermezinhos que a gente viu, com aqueles bichinhos que a gente viu lá. Porque foi ali que em cima das árvores não tinham o que comer, eles começavam a comer aquilo que tinha na árvore, né? E eles dizem, então, que passado o dilúvio, quando parou de chover, que as águas abaixaram, os homens, então, voltaram para o lugar onde eles moravam, para as planícies, para os vales, lá para o Vale do Itajaí, lá onde eles moravam. Mas alguns homens tinham se acostumado tanto, mas tanto viver na copinha das árvores, que eles resolveram não descer mais. E então, o deus do Choclen acabou transformando esses que ficaram no copo das árvores nos macacos. Então, o Choclen tem bastante respeito pelos macacos, porque eles dizem que os macacos são uma forma de parente, que são aqueles homens que resolveram ficar na árvore, né? E como é que eles estão hoje? Tá? A gente viu como é que era lá no tempo antes de Erval do Oeste, aí tá cheio de gente, de cidade, né? Quando era só floresta. E como que tá o Choclen hoje? Existe ainda esse tipo de índio? Morreu tudo? O que aconteceu? Então, o que aconteceu? Ó? Com a chegada dos alemães, dos italianos, dos portugueses, dos gaúchos vindo do Rio Grande do Sul, bem como da construção da estrada de ferro que passa aqui por Erval do Oeste, os índios Choclen foram sendo mortos e expulsos das florestas onde moravam. Atualmente, os Choclen são um grupo de cerca de apenas 900 pessoas. Tá? Então, são poucas famílias, só 900 pessoas, morando numa reserva indígena localizada entre os municípios de José Boitós e Doutor Pedrinho, que ficam perto da cidade de Blumenau. Tá? Então, o que aconteceu? Quando chegou os homens brancos, os alemães, os italianos, para morar nos lugares nas florestas, onde o índio morava, para construir lá suas fazendas, no lugar que o índio morava, eles acabavam expulsando o índio de lá. Se o índio não queria sair, eles acabavam matando os índios. E isso foi diminuindo cada vez mais o número de índios que existia do Choclen. Hoje, como a gente viu, estão só mais ou menos 900, menos de 1.000 índios que moram numa reserva indígena, numa grande fazenda lá, que o governo deu para eles, essa grande fazenda, perto de Blumenau.
tá? Então, sobre os índios Xoclen é isso. Aqui embaixo nós temos um desenho que vocês podem colorir, que tem mais ou menos como que é o índio, ó. O índio, né, com as cordinhas que ele fazia lá de cipó, com a pele do animal pequeno que ele caçava, com o bodoque aqui na linha, embaixo do lábio, com aquela arma que parece uma lança bem grande que ele usava para se proteger. Ele pescava, ele comia aqui ó, o pinhão, as larvas de inseto, carne dos animais que ele caçava, peixes, palmito, mel, tá? Usava cocar quando era festa, se enfeitava aqui ó, com colares aqui que ele fazia de semente, de osso, de alguma coisa, podia fazer brinco, fazia cesta de cipó ou de alguma outra planta trançada, como o bambu, fazia aqui as tigelas e os potes de cerâmica, que é o barro cozido. A casa deles aqui, ó, que é formada de árvore trançada aqui com cipó e coberta de folhagem. Ó, eles vinham na nossa região aqui atrás dos pinhões, porque aqui tem os pinheiros. Quando morria o adulto, eles cremavam, né? Então aqui tem mais ou menos um resuminho para vocês também olharem e se lembrarem, beleza? E depois nós temos atividade, que são várias perguntinhas aqui, que vocês têm todas as respostas nesse texto que eu li com vocês e expliquei, tá? Então vocês leem lá no texto e respondam direitinho aqui as 10 perguntinhas que tem, ok? Então, em História e Geografia dessa semana é isso. É a primeira tribo. Nas outras semanas nós vamos ver as outras duas tribos de índio. Então, esse povo é o Xoclen, tá bom? Então, ok, até a próxima. Tchau.